Quantas doses de criatividade cabem num copo? No Brasil, mais de 700 milhões são descartados por dia, o que equivale a 1.500 toneladas de resíduos. E se a gente revertesse esse número em ideias? Misturando tudo até transbordar criatividade. R5 Produtora apresenta 585 Studios. Uma empresa com o DNA da R5, uma das produtoras de vídeo mais conceituadas do Brasil. A 585 Studios é muito mais digital, seguindo as últimas tendências do audiovisual. A parceira perfeita para a produção de conteúdos ousados em formatos diferentes para o Instagram, YouTube, streaming, branding content, programas de TV e tudo mais que a sua criatividade imaginar. Pense fora da caixa e tenha uma estrutura moderna para impactar e gerar muito engajamento. 585 Studios, a dose de criatividade que seu conteúdo merece. Hoje a gente veio comer nessa pizzaria que tem quase 20 anos de história. É o lugar que eu venho quando eu não quero errar na pizza, eu sei que vai ser gostosa. E aqui você consegue numa pizza média ter 2 sabores, uma principal e uma sobremesa. Essa daqui é de 4 queijos. Boa. Vocês conhecem a Buona Pizza? Esse restaurante fica ali, no Caminho das Árvores. E eles funcionam com serviço à la carte e rodízio. E eles funcionam todos os dias, das 17 às 23 horas. Eles começaram no delivery, eles são um restaurante super no iFood. E agora eles abriram esse espaço aqui para você comer a pizza à la carte. E tem mais de 40 opções no cardápio. Essa é a família, 12 fatias, 3 sabores. E não esqueçam de pedir de camarão. Isso aqui, ó, absurdo. Como funciona? A Nuve oferece planos de energia solar por assinatura para você. Baixe o Nuve App e escolha seu plano. Oferecemos planos para residências, empresas e área rural. Assinando a Nuve, você receberá créditos de energia de uma de nossas usinas solares. Sua economia será de acordo com um plano Nuve que varia de 15% a 25% de desconto. Você não precisa gastar com instalação de placas. Utilize as nossas. Isso é economia compartilhada. Depois que você escolher o plano, é só preencher os campos do Nuve App, enviar os documentos e assinar. Tudo muito rápido e fácil. Com a Nuve, você consome energia limpa e renovável e o desconto na sua conta de luz é garantido. Nuve, energia solar por assinatura. Fala galera, hoje é sexta-feira, muito bom dia, boa tarde pra você que eu sei que é daqui a pouquinho porque eu já almoço em família. Isso, estará amassando algo delicioso nesta sexta-feira santa, que vocês estejam com os seus neste exato momento. Tudo bom, meu amigo Barrimão Pedro Santos? Bom dia, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa refeição, Tássia Luiz. O horário que a gente está aqui no tempo e espaço presente é muito boa tarde. Mas, contudo, entretanto, todavia, como esse programa está sendo exibido a partir das 11h38 desta sexta-feira santa. Exato. Vamos aqui cumprir o rito. Não foi nem em casa, a gente continuou aqui, né? Quem assistiu a live ontem, tá vendo que a gente manteve a mesma indumentária. Mas eu botei o boné aqui para dar uma diferenciada. Né? Você dá o print, você sabe, ó, isso. Esse é o de sexta, esse é o de quinta. Isso, só a diferença é essa. Mas como nós estamos com os nossos também nesta sexta, a gente, né, tá folgando, tá? Nesta sexta-feira, porém, estamos com vocês no dia de hoje. Inclusive, Tássia Luiz, Raul Caminhoneiro, Zé Otávio, Luiz Henrique Almeida, Dourado. Exato, e todo mundo. Todo mundo mais. Bom, a rodada do Campeonato Brasileiro vai começar, né? A dupla Bavi teve jogos antagônicos, né, de replacares antagônicos aí na quarta-feira. Essa rodada foi completada ontem e a gente, evidentemente, está gravando antes da rodada ser completada. Como a gente ainda não está com o desenvolvimento do software Nostradamus, a gente não vai tratar aqui dos jogos que encerraram a 9ª rodada, mas vamos aqui projetar o que vai ser Bahia e Palmeiras e o que vai ser Chapecoense e Vitória, os confrontos que envolvem os baianos aí nesse domingo. 2 times verdes nos caminhos de Bahia e de Vitória, e 2 confrontos diretos, Pedro Santos, cada qual dentro da sua casinha, fazendo um confronto que pode trazer consequências para os objetivos de cada um, né? Tanto Bahia quanto Vitória precisam vencer adversários que devem frequentar
as suas respectivas prateleiras na competição. Se a gente teve, Cássio, na rodada passada, Bahia e Vitória enfrentando adversários que, em tese, por que eu vou falar em tese? Não eram para estar disputando os seus mesmos campeonatos, dessa vez a gente vai ter uma realidade mais fidedigna. Exatamente. Porque, em tese, o Atlético Paranaense não deveria estar disputando o Campeonato do Bahia, porém agora está. Isso. E, em tese, o Cruzeiro não deveria estar disputando o Campeonato do Vitória, porém, em tese, está ali pertinho. Estava porque estava na lanterna do ainda campeonato. está, na Ainda prática, está, mas a gente sabe que não vai estar. Não deve ser mais Mas nessa uma rodada, questão. o Vitória pega a Chapecoense na Arena Condá e o Bahia pega o Palmeiras na Arena Fonte Nova. E a promessa, Cássio, de 2 jogos, como o nosso título da live diz aqui, de muito equilíbrio. Sim. Porque você vê o Palmeiras que está na liderança do campeonato, o Bahia que segue ali no encalço do Palmeiras e Vitória e Chape que vão disputar um campeonato de sobrevivência na primeira divisão. O Palmeiras, a Chape, apesar de estar 7 pontos e o Vitória ter 10, eu acredito que o Vitória, nesse objetivo de permanecer na primeira divisão como objetivo prioritário, considera colocar a Chape, né, com menos pontos, e esse confronto é um confronto que pode facilitar muito a vida do Vitória nessa direção. Eu quero lembrar também que nós vamos fazer o chutão hoje aqui, agora. Detalhe, sem a revisão, porque já explicamos. Isso. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo, né? Um feriado, a gente gravou o programa na quinta. Pedro Centro-Sé. Vamos lá. O Vitória vai pegar a Chapecoense. Vamos começar com o Vitória, porque o Vitória joga antes. O Vitória joga às 4 da tarde. Perfeito. O Vitória pega a Chapecoense nesse confronto direto com... eu vou dizer, eu falei até antes, ontem pra você. Tomar 1-0 da Chape. Sim. É muito pior do que tomar 3-0 do Cruzeiro. Perder do Cruzeiro, que não é um time do campeonato do Vitória, velho, me desculpe, não é terra arrasada. A maneira como perdeu, evidentemente, chateia, porque o Vitória não competiu. Mas o que o Vitória precisa focar, de fato, suas energias, são em jogos como esse de domingo. É isso aí. Porque, velho, a Chapecoense começou o campeonato ali fazendo uma gracinha, mas já deu uma descida na tabela, né? É um time que vai lutar apenas e tão somente para não cair. O Vitória, nesse momento, inicia essa briga para não cair. Porém, você pode até vislumbrar que é depender de contextos. Faça um campeonato ali um pouquinho mais digno, mas a princípio o Vitória também está muito parelho com a Chapecoense em termos de ambição dentro da Série A do brasileiro. E, velho, o Vitória vai para esse jogo com 2 problemas. Martínez e Baradas não jogam, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos no jogo contra o Cruzeiro. Então, o Vitória deve ter, ou não tão somente mudanças de peças, mas talvez uma mudança de esquema. Porque no segundo tempo contra o Cruzeiro, Jair Ventura colocou 3 zagueiros, e na coletiva ele falou, sabe o quê? Precisamos reavaliar o sistema do Vitória. Pode ser 3 volantes, pode ser 3 zagueiros. Então a gente pode ter um Vitória com Kaká, Camutanga e Adenilson, Zé Vitor e Kaique Gonçalves. A gente pode ter um Vitória com Kaique Gonçalves, Kaká e Camutanga, com Adenilson de volante e Zé Vitor ao lado dele. Pode ser que Ronald jogue, para que o Vitória, jogando com 3 zagueiros, tenha um jogador de meio campo que faça essa flutuação entre a defesa e o ataque, por mais que Ronald nos últimos jogos não venha bem, não venha bem. Contar com o Ronald é uma temeridade. Sabe, tá assim, entrando cansado em campo. Então é um grande mistério de como o Vitória vai a campo enfrentar a Chapecoense. Se a gente não sabe em termos de peças, deve ter o retorno de Renato Kaiser, que foi apenas poupado contra o Cruzeiro, mas eu vou sugerir o seguinte, velho, se não tem uma mudança tática definida, se não tem uma mudança de peça definida, que vá com outro tipo de comportamento, porque esse é um jogo que mesmo fora de casa, o Vitória não pode simplesmente jogar de maneira reativa, não reagir ao seu adversário, ele tem que buscar ser o protagonista do jogo também. Considerando que Kaiser pode não participar do jogo, ainda por conta desse processo de preservação, sim, Jair Ventura já deu a Renzo o salvo-conduto para estar à frente, a oportunidade para estar à frente de René, e já tem ele, Jair Ventura, o salvo-conduto para colocar René à frente de Renzo, né? Já, porque Renzo foi uma temeridade contra o Cruzeiro e René deu ali alguma movimentação que ele, coitado, também tava correndo sozinho, lutando sozinho, brigando sozinho, porque o Vitória... O Cruzeiro morgou, o jogo... O Vitória entrou no acabou. segundo tempo dizendo assim, vamos só não tomar mais gol. Isso, vamos conter danos. E foi esse papel do Vitória. Se você, Pedro Centro-Sé, fosse Jair Ventura, qual seria a sua escalação?
Bom, eu voltaria com o sistema com 3 zagueiros. Eu acho que para a Série A o Vitória tem que jogar num sistema um pouco mais precavido. Não gosto do sistema de 3 volantes, prefiro de 3 zagueiros. Porque com 3 volantes você deixa o time mais preso. Com 3 zagueiros você libera alas. Sim. Mas vamos lá. Lucas Arcanjo no gol. Edenilson, Jean, Natan Mendes. Lembrando que o Natan Mendes está disponível. Mas. Não, vai Natan. Natan. Aí Edenilson, Camutanga e Kaká. E Ramon. Kaique Gonçalves e Zé Vitor. Não tem muito o que mudar por aí. Então o meio seria Natan, Kaique Gonçalves, Zé Vitor e Ramon. Meu campo muito pouco criativo. 3, 4. Mas de muita intensidade, pelo menos a seus gente 3 espera. jogadores de frente. Mateuzinho, Eric e René. Tárzia teria opção? Pode ser. Mateuzinho, Tarzi e René pode ser uma boa, de fato. Eu não sei se ele tiraria Ramon para colocar de repente o Eric de ala pela esquerda, porque mas o Vitória perde força ali na marcação. Você lembrou de Tarzi? Tarzi é um jogador que de fato vem pedindo passagem. Talvez ele já não tenha depositado nele aquela confiança por não estar tão experimentado na Série A. Mas ficaria com o Mateuzinho e essa dúvida. Eric, Tárzia e René na frente. Tem que ser esse time do Vitória para enfrentar a Chape. O que é aceitável, o que é intolerável no Vitória contra a Chape? Velho, pra mim o Vitória intolerável é ter essa postura indolente que teve contra o Cruzeiro. Se eu vou disputar um jogo contra um time que é do mesmo campeonato que o meu, eu tenho que competir. Então o Vitória tem que cair pra dentro da Chapecoense, respeitando o fato de jogar num gramado artificial, o fato de que vai ser um confronto equilibrado, mas o Vitória precisa ter uma outra postura em jogos de confrontos diretos. O Vitória precisa ir pra cima, o Vitória não pode simplesmente baixar a linha e querer jogar no contra-ataque. O Vitória tem que ser um time mais aguerrido. O Vitória tem que ser um time que diga, bom, se eu perdi pontos lá contra um time que eu não faço a mínima ideia que campeonato jogue, contra você, que tá jogando o mesmo campeonato que eu preciso mostrar que eu posso me impor também fora de casa. Porque esse discurso de que torcida do Vitória ajuda o time, que jogar no Barradão é diferente, é válido, mas o Vitória precisa encontrar forças também em uma atmosfera, Cássio, totalmente adversa. Pedro, a Chape que tem uma sequência de 2 jogos em casa, ela vai aí para uma partida de... Teve o jogo com o Atlético dele, foi ontem, a gente evidentemente ainda não tem o resultado, mas é um time que promoveu mudanças na defesa para o jogo contra o Atlético, tem a necessidade de vencer. A Chape venceu o Santos na estreia, né? Foi o único ponto que a Chape conquistou em todo o campeonato, a única vitória que a Chape conquistou em todo o campeonato, não foi isso? Deixa eu trazer aqui. Exatamente, e aí 4 empates. É um time que não é fácil bater. A Chapecoense perdeu pro Inter e perdeu na segunda rodada, rapaz. Quem foi que bateu a Chape? A Chapecoense faz um campeonato São interessante Paulo do ponto de vista do que se imaginava para a Chapecoense. Sim. Então é um time que vai exigir muito, mas é um time tecnicamente simples, né? Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar, e aí é tipo uma formação com 5 na linha, Camilo, Carvalheiro, Giovanni Augusto, Bolassi e Ítalo, podendo ser Marcinho. Velho, a Chape no papel... É um time que é pra voltar pra Série B. Exatamente. Então, por isso... Se o time do Vitória não conseguir se impor contra essa equipe da Chape, meu irmão... E aí vem um ponto, tem que se impor. Exatamente. Porque, inclusive, vou ficar aqui com o meu olho crítico pra intensidade do Vitória, porque inventou para salvar a Copa do Nordeste, meter titular lá em Maceió. Eu falei do risco, o Okaisa já não jogou contra o Cruzeiro. E aí, esse risco não é só, por exemplo, perdeu o Baralhas, foi a suspensão, se fosse a Campo Cruzeiro, beleza, o menino Martins também. Mas como é que vai estar fisicamente o Kaká? Como estará fisicamente o Todo Ramon? mundo cansado, porque todo mundo fica correndo atrás da bola, desgasta. Como estará fisicamente Mateuzinho? Perfeito. Entendeu? Eric, como estará fisicamente se for titular? Lucas Arcanjo deve estar cansando de tanto que está trabalhando. Então, esse é um ponto que a gente vai observar, porque eu acho que o Vitória errou o planejamento, mas a melhor resposta é o campo. E aí, contra a Chapecoense, se não se impor, se não tiver resultado, vem mais pressão pra cima do Vitória. Palpite a gente vai dar no chutão, né? Exatamente. Então, pronto. Vamos então falar de Bahia e Palmeiras, esse jogo que para o torcedor do Bahia tá trazendo até boas lembranças. No ano passado... Bahia ganhou as duas. Né? Ganhou as duas, lá e Lô, né? O jogo lá, inclusive, foi gol de Kaique. Que foi?
querendo lembrar do ano passado. O gol de Gente, Ademir, né? É o gol de Kaique aqui E Ademir aqui. Golaço, inclusive. E o Bahia contra o Palmeiras agora a gente tá tendo uma outra perspectiva. É um jogo dificílimo, é um jogo no horário ingrato, domingo, 7h30 da noite, mas pelo menos é cedo. Mas o cara vai estar lá, a mulher vai estar lá, querendo ir pra praia, depois fonte, depois tem fonte, depois no outro dia. Páscoa, né, bicho? Segunda, é domingo de Páscoa, aquelas matérias infames de chocolates e etc. E não tende a ser um jogo de chocolate, porque tende a ser um jogo extremamente equilibrado de duas equipes que hoje estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Bahia contra o Atlético Paranaense não fez um grande jogo do ponto de vista técnico, mas competiu. Talvez o jogo contra o Palmeiras peça o mesmo tipo de comportamento e mesmo nível de concentração que o Bahia teve com o Atlético Paranaense e não buscar aquele jogo vistoso. E talvez um pouco mais de refino para algumas situações em que o Palmeiras tende a defender melhor que o Atlético e atacar melhor que o Atlético. A grande questão é saber... Eu acho que o Bahia não tem muito mistério, né? Pensando em escalação, eu acho muito provável que seja repetida a escalação do jogo de quarta, inclusive com o Everaldo titular, né, que é uma pergunta. O William José entrou em campo. Eu acho que o Everaldo vai ser mantido, o Acevedo vai ser mantido na lateral, acho que o David Duarte vai ser mantido na zaga central, Caio, Jean Lucas, Everton Ribeiro, não penso que isso deve ser mudado, não. Mas o Palmeiras, a gente tem que entender como vem. O Palmeiras jogou com o Grêmio ontem e já era um time que estava com dificuldade de montar, fazendo gestão de controle de carga por conta dos muitos jogadores que foram. Eu tinha esquecido, além de Gustavo Gomes, o Maurício também foi para a seleção Paraguai, já fez seus 2 jogos, apesar de não ter sido titular. Então ele está muito preocupado que como os jogadores vão voltar e estarão para essa sequência que o Palmeiras pega. O Palmeiras tem jogo teve jogo ontem, quinta-feira, contra o Grêmio. Vai pegar o Bahia no domingo. E na sequência o Palmeiras já tem também um desafio importante pela Libertadores da América, que eu vou confirmar aqui exatamente qual é o jogo. Mas é um Palmeiras, Pedro, que não tem, como a gente pode dizer assim, muito respiro. E vai precisar do elenco trabalhando. Cadê Grêmio? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô me mordendo todo para saber onde o Palmeiras vai jogar. Senão eu vou aqui no meu celular. Que o Palmeiras pega o jogo, se não estou enganado, inclusive fora de casa na estreia da Libertadores. Então isso é um ponto sensível para a estratégia do jogo do Bahia. E o Bahia pode tirar vantagem nisso. Porque por mais que o Palmeiras tenha um elenco forte, não é o melhor Palmeiras, né, bicho? Cadê? Júnior Barranquilla fora. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 8. Então são 3 dias depois, o Palmeiras vai para Colômbia. Vai estrear na Libertadores da América na fase de grupos. Então esse cenário, eu acredito, boa parte do elenco disputando eliminatórias, data FIFA. Eliminatórias não, desculpe, data FIFA. Jogo com o Grêmio, que é um jogo exigente, em casa. Jogo com o Bahia, um jogo exigente fora. Os caras vão ponderar se vão com a força máxima. Com o time principal, né? E isso pode ser uma oportunidade muito boa pro Bahia somar ponto contra um adversário que é poderosíssimo. O ritmo de pontuação do Palmeiras até antes do jogo contra o Grêmio era um negócio absurdo. O único jogo que o Palmeiras perdeu foi pro Vasco. Tomou 2-1 e somou mais um empate. Então tem que ter atenção a isso, porque eu acredito que pode abrir uma janela de oportunidade pro Bahia. Agora, claro, o Bahia tem que estar no seu melhor para aproveitar essa janela de oportunidade. Então, eu vejo dessa forma, vejo que Rogério Ceni deve manter. Quando eu digo deve, não é a probabilidade, é tipo assim, a minha opinião, ele deve manter o time principal. Sim, claro, até porque é um jogo que interessa ao Bahia não perder pontos em casa. Exato. Contra o adversário direto. E foi um time que respondeu competitivamente ao desafio do Atlético Paranaense. E aí eu repito, isso dá ao Everaldo. Por que eu tô falando isso? Porque no jogo antes do Atlético eu falei que o Del poderia ser o titular. E que eu escolheria o Del para ser titular. Mas Everaldo, ele deu uma mensagem, mandou uma mensagem muito boa no jogo de quarta-feira. Eu acho justo que ele tenha oportunidade novamente como a referência do ataque até do porque Bahia. Agora está respaldado por 2 gols, né? A participação. Mudaria alguma coisa no time do Bahia? Não tem porquê, né? Não tem. O Gilberto vai continuar no banco. Gabriel Xavier vai continuar no banco. Tem que recuperar os jogadores que sentiram. David Duarte, que sentiu cãibra no final do jogo. Mas acho que aí é uma questão... Everton Ribeiro, que também é questão de ritmo. Sanabria, ele ficou indisponível pro jogo do Palmeiras porque tava... Desculpe, do Atlético Paranaense, porque tava com uma dor no joelho. Não sei como é que ele vai estar pra retornar. Como o Caio não foi bem contra o Atlético Paranaense, o jogo do Palmeiras exige um combate físico talvez um pouco maior. Eric não ali no meio campo? Talvez, mas eu acredito que o Bahia vai tentar fazer a gestão da bola de novo como forma de se proteger. Perfeito. E aí o Caio é importante, mas a Caio Alexandre precisa, principalmente da intensidade. E essa é uma questão. Não será surpresa, mas eu não faria isso. E eu acho que o Rogério não vai fazer.
Mas não é algo que eu vou dizer assim, meu Deus, que absurdo, o Rogério colocou o Eric em vez do Caio Alexandre. Acho que não é o caso. Mas Eric virou 12º titular. Exatamente. Ele vai pro jogo. Qualquer função em ali... algum momento ele vai acabar Até sendo lateral acionado. direito ele já foi Isso. utilizado, né? Ele vai ser utilizado. Eu acho que o Bahia pode ter essa oportunidade, mas claro que a gente só vai saber quando o Palmeiras divulgar sua estratégia aí pra vir pra Salvador. Dito isso, Chutão? chutão da rodada. Lembrando a todos que a gente vai palpitar aqui e no outro chutão, no próximo chutão, a gente vai contabilizar... Na outra sexta-feira. A gente vai contabilizar os pontos da 9ª rodada e da 10ª rodada. Então vai ter isso. ponto com Mazorra aí. Isso. Conferindo só pro Lembrando lado que eu de já... cá. mas não sei se você sabe, mas na primeira parte da rodada de quarta-feira do último chutão, Sim. eu cravei, Parabéns. somei pontos, Eu também somei. mas não o suficiente. Não tanto quanto você. Isso. Vamos lá. Aqui, It's neste time. exato momento, meu querido Wallace. Pode ir? Voltou! Então vamos lá. 3, 2, 1... chutão da rodada. Vamos embora. Sem revisão dessa vez, para não constranger meu amigo Pedro 107. Você não sabe ainda como é que a rodada terminou? Pois é. Isso pode envelhecer mal. Pode, com fé em Deus irá. Então vamos lá, pra gente palpitar aqui os jogos da 10ª rodada, porque o campeonato começou cedo, a gente Ei, tá em abril. Toque de caixa, Mas pai. daqui a pouco para. Porque vai parar, exatamente. daqui a pouco para. E aí vem a Copa. Meu Deus, a Copa. Chutão de Copa. Mas tem que ter. Vamos lá. Lá vai a Matrix, Lá vai a Matrix ali pra bugar. Ah, você tá na frente, eu vou atrás, então São Paulo e Cruzeiro é você. Caralho, velho. Aí já é bronca, viu? Porque Arthur Jorge estreando, Cruzeiro no embalo. Eu vou apostar no Cruzeiro, lhe digo logo. Eu acho que o São Paulo vai perder esse jogo também. Um a um de novo. 2x1 Cruzeiro. Eu mantenho o que eu digo. Não, mas eu fiquei na dúvida. Rapaz, pense no jogo bom. Coritiba é bom mesmo. É bom todo. 1x1. Vou preservar o equilíbrio. Aí eu acho que o Fluminense vai ganhar. Coritiba 0, Fluminense 1. Vasco e Botafogo 2x1 Vasco. Ah, não, Vasco ganha. E não é 2x1, não, é 2x0. Não respeitou. Ah, que delícia. Vai lá, papá. 1x0 Vitória. Chapecoense e Vitória 1x0 Me Vitória? desculpe, Chape, mas 1x0 Vitória. E aí, Moreno? Vem com o pai. 1x1. 1x1. Ok, bom resultado, ok. Bom palpite, não bom resultado, bom palpite. Flamengo e Santos, porra. 3x0 Flamengo. Se bem que eu falo 2x0 Flamengo, tem culpa. 3x0 Flamengo. É? Eu tava na dúvida entre 2 e 3, então... Beleza. É isso aí. 2x0 fui eu, viu, Mai? 3x0 foi Pedro Matheus 107. Atlético Mineiro e... Rapaz... Eu queria apostar no empate ou no Atlético Paranaense. Arrojado. 1x1. 2x1 Atlético Mineiro. Tá bom, Moreno. Corinthians e Inter. Rapaz, Dorival tá pra cair, velho. Isso. E o Inter... Melhorou. Manquitola, mas melhor. Corinthians vai respirar. 1x0 Corinthians. Você vai botar esse placar, né? 2x1 Corinthians. Bahia e Palmeiras, vai lá. 1x1. Meu placar. Já que Pedro pegou o meu placar racional, Vá pro clubismo. agora eu vou pro clubismo. Nobres fora pra 2x1 Bahia. Pra conta da porra. Mirassol e Braga Belrius. Mirassol e Braga Belrius. Rapaz. Eu acho que o Braga Belrius vai aprontar lá em Mirassol. Viu? Vá. 1x1. 1x0 Mirassol. Grêmio e Remo. Vá. 2x0 Grêmio. Muito bem. Na humilde. Na humilde, né?
3x1 Grêmio. Ok. Lançada a sorte. Boa sexta-feira. Espero. Para você. Diga, boa sexta-feira pra você. E diga, espero que você vá mal. Não, sexta-feira é santa, pelo amor de Deus. Existe a liturgia da data. Perfeito, Pedro Que você Matheus, se arrombe. Centro-Sé. Ó. E você seja pior. Cadê? Vem, Wallace. Galera, obrigado pela companhia nessa sexta, nosso Pocket Live aqui, pra gente não ficar tanto tempo sem ver vocês. Se você mandou superchat nessa live, a gente vai pagar na segunda-feira. Fique tranquilo e tranquila, tá? E só para você, aproveitando aqui o ensejo, não perder a oportunidade, baixa o app da Nuve. Isso. E coloque o cupom BFC, porque você tem a oportunidade de ter uma redução de até 25% na sua conta de energia e ainda ganhar uma camisa do seu clube do coração. Então não perca tempo, tá aí o cupom BFC, baixa o app da Nuve, o QR Code tá na tela e desfrute de um desconto de 25%. Olha, uma redução de 25% é constante, tá? Na sua conta de energia e uma camisa do seu clube do coração que você vai ter direito a ganhar no ato da assinatura. Exatamente. Um grande abraço, bom fim de semana. Peraí, calma. Estamos na R5 Produtora. 585 Estúdios. Com direção daquele rapaz ali. O Alas Ramos. Com produção dessa outra... Maiane Oliveira. Dessa outra moça aqui. Dessa outra rapazola. Dessa outra moça aqui. Tem dois sacanas que estão lá. Mael Júnior e Cláudio Kosminski. Exatamente. Seja todos, ótimo final de semana. Até segunda. A gente veio comer nessa pizzaria que tem quase 20 anos de história. É o lugar que eu venho quando eu não quero errar na pizza. Eu sei que vai ser gostosa. E aqui você consegue na pizza média ter dois sabores. Uma principal e uma sobremesa. Essa daqui de 4 queijos. Boa. Vocês conhecem a Boa na Pizza? Esse restaurante fica ali, no Caminho das Árvores. E eles funcionam com serviço à la carte e rodízio. E eles funcionam todos os dias, das 17 às 23 horas. Eles começaram no delivery. Eles são um restaurante super no iFood. E agora eles abriram esse espaço aqui para você comer a pizza à la carte. E tem mais de 40 opções no cardápio. Essa é a família. 12 fatias, 3 sabores. E não esqueçam de pedir de camarão. Isso aqui, ó, absurdo.